Criaram muito desde o nosso último encontro? Vocês se lembram do que a gente tinha abordado? Qual que era o projeto? Nós olhamos melhor para quem nós somos e nós construímos também o nosso Museu de Mim. E vocês seguiram incrementando esse projeto de lá para cá? Compartilharam ele com alguém? Tiveram novas ideias de projetos envolvendo o que nós criamos e aprendemos e também outras áreas do conhecimento que vocês estão estudando? Bom, eu segui incrementando o meu projeto, olha só. Ele melhorou desde o nosso último encontro. Então eu arrumei aqui os títulos. Aqui era meu do passado, presente e futuro. Então coloquei o título de volta ao passado, aqui e agora e olhando para o futuro. Esse daqui eu não mexi muito. Nesse outro eu arrumei os títulos dos bolsinhos para orientar melhor o visitante do meu museu. Aqui eu tinha minhas qualidades, defeitos e uma página em branco, porque eu ainda estou em construção. E aqui um retrato do presente. E olhando para o futuro, eu escrevi as minhas 3 cartas para o meu eu do futuro. Então, cartas para o meu eu do futuro. E também arrumei esse binóculo que o binóculo para representar, que o binóculo a gente quer olhar para longe, né? A gente quer aproximar o que está distante. Então o binóculo seria para eu olhar para o meu futuro. Só que aqui dentro o que eu coloquei foram 2 interrogações, porque por mais que eu faça planos, o futuro ele ainda é incerto, então ele reserva algumas surpresas. E lembram que no verso aqui eu tenho o título dos objetos biográficos. E esses objetos biográficos estão dentro, deixa eu puxar aqui dos bastidores, da minha sacola. Então essa aqui é a sacola dos objetos biográficos. Eu decidi que esse meu Museu de Mim, ele vai ficar aqui exposto na minha casa durante 2 semanas. É uma exposição temporária para que eu olhe, incremente e também eu vou convidar o pessoal aqui de casa para interagir com esse Museu de Mim. Mas é um ótimo exercício realmente para a gente se conhecer melhor. E o que nós vamos fazer hoje? Bom, hoje nós vamos pensar na cidade que queremos ajudar a construir. Para isso, primeiro nós vamos hackear nossa janela e criar um projeto em que nós representamos o que gostaríamos de ver quando olhamos para fora de casa. Depois, nós vamos conhecer o trabalho de 2 fotógrafos muito bacanas que procuram sensibilizar as pessoas quanto às desigualdades encontradas em diversas cidades. E para entender um pouco mais como nós podemos participar mais das decisões que nos afetam, nós vamos conversar com um estudante que já participou de um grêmio estudantil. E nós vamos terminar conhecendo um projeto super bacana que encoraja crianças e jovens a transformarem suas realidades. Vamos lá? Vamos começar imaginando como nós gostaríamos que fosse a nossa rua, o nosso bairro, o entorno do lugar onde a gente mora, os lugares por onde nós costumamos passar ou frequentar. Quando nós olhamos para fora pela nossa janela, o que nós gostaríamos de ver? Vamos hackear a nossa janela? Tá, mas hackear, o que é isso? Nós normalmente escutamos esse termo na área da computação e associado a alguma coisa ruim. Mas hackear, que é uma palavra portuguesada de hacking, ela pode significar a criação de um atalho inteligente ou a invenção de algo novo que ajude a resolver um problema. Pode ser a invenção de um recurso digital ou algo totalmente analógico. E é nesse sentido que nós vamos usar essa palavra. Inclusive, vocês já ouviram falar em hackathon? O hackathon é uma maratona que envolve pessoas com conhecimentos em diversas áreas, como programação, negócios, design e ainda outras, para a criação de uma solução para um problema real. E essa solução, ela pode ser a criação de um aplicativo, de uma nova tecnologia, de um software ou ainda algo analógico. Ou seja, o hackathon é uma maratona, mas não é uma maratona de corrida, e sim um período de imersão em que um grupo de pessoas se reúne para criar algo que ajude a resolver algum problema. Bom, mas vamos voltar para a nossa janela. Então, se nós pudéssemos mudar o que nós vemos lá fora, como será que seria a vista da nossa janela? Vamos pensar nisso um pouquinho? Vamos colocar a mão na massa?
Para isso, vamos separar alguns materiais, como papel, recortes de revista, também canetas, canetinhas, tesoura, cola. E se vocês quiserem fazer um projeto diferente, algo maior, também podem separar caixas de papelão, sucatas diversas, garrafa PET e até alguns tecidos. Tudo que acharem interessante, que vocês acham que pode ajudar na construção do seu projeto. Vou dar um tempinho para vocês separarem esses materiais. E aí, pessoal, separaram seus materiais? Já separei alguns também. Eu separei uma tesoura, cola, fitas adesivas, também uma caneta esferográfica preta, alguns recortes de revista. Então aqui, esse daqui eu achei umas pessoinhas que eu vou usar no projeto. Que mais? Um recorte de revista de algumas construções também, que acho que casam bastante com o que eu quero colocar na minha janela hackeada. E uma textura que eu encontrei num caderno velho e eu acho que eu vou aproveitar ela para fazer de conta que é um calçadão. Bom, vou deixar aqui os meus recortes e também separei duas folhas coloridas, uma folha verde e uma folha preta, mas poderia ser de qualquer cor, também poderia ser uma folha em branco. Já escolheram o que vocês vão hackear na sua janela? Lembrando que vocês poderiam escolher problemas reais para abordar nesse projeto, ou então não tem problema se vocês escolhessem também fazer criações fantásticas de coisas que não existem. Aqui, como o nosso tema é construção da comunidade dos sonhos, eu escolhi abordar problemas reais, mas não tem problema se vocês não vão seguir pelo mesmo caminho, tá bom? Eu me inspirei numa urbanista famosa chamada Jane Jacobs. Ela foi uma mulher bastante visionária em relação aos estudos dos fenômenos urbanos. E uma das coisas que ela dizia era assim, que as cidades elas são mais seguras, elas se tornam mais seguras quanto mais pessoas circulando nas ruas ela tem. Lógico que no contexto normal, em que não esteja acontecendo uma pandemia, né? Mas, pensando nisso, eu decidi então colocar na minha janela, o que eu vou querer ver na minha janela hackeada? Espaços públicos mais convidativos. Porque normalmente o que acontece é que a gente vê as calçadas e as ruas apenas como locais de passagem, não de esperar, de contemplar. E isso acaba ficando como função das praças, dos largos, dos parques. Mas por que não a cidade toda não poderia convidar as pessoas também a ocuparem esses espaços de uma forma mais agradável? É por isso que até que eu escolhi esse daqui, né? Que é uma imagem que tem construções que não tem muros, ou são construções baixas, muros baixos. Porque a questão de segurança, ela é lógico, é multifatorial, enfim, né? Mas ela não é uma questão só de policiamento e construção de muros mais altos. Aqui, se eu tenho a visão da rua, né? Então, é a minha casa, o local onde eu trabalho, mas eu tenho a visão da calçada, a calçada também, então, ela acaba se tornando um lugar mais seguro porque eu consigo acessá-la a qualquer momento, né? Mas são só exemplos. Lógico, é um projeto em construção que vai representar algumas coisas que eu gostaria de ver na cidade. E eu vou fazer essa minha janela hackeada, vou tentar fazer ela como se fosse um cartão pop-up. Sabe esses cartões que você abre e aí tem uma espécie de uma dobradura que ela salta e fica então um cartão tridimensional? Tem muitos livros que são assim, né? Então eu vou tentar fazer isso, vamos ver se vai dar certo. Mas vou fazer bem simples. Bom, então o primeiro passo, já que eu vou fazer de conta que isso aqui é um calçadão, eu vou colocar isso, vou grudar isso na frente das construções. Até eu já tinha rascunhado umas pessoinhas aqui. Vamos ver se eu preciso desenhar mais pessoas. Então eu vou usar aqui a fita adesiva para grudar as construções no calçadão. Olha só. Então, por que calçadão? Porque eu defendo, para mim, por isso que eu falei para vocês, é importante vocês pensarem no que é importante para vocês. Eu acho importante pensar bastante no pedestre e não tanto na questão dos carros.
Lógico que é importante planejamento para escoamento, né, dos carros, mas é importante também pensar no pedestre. Então, coloquei aqui um calçadão e eu vou colocar as pessoinhas nesse calçadão. Então, vamos aqui, vou grudar essas pessoinhas no calçadão. E para vocês, o que seriam espaços públicos mais convidativos? Já pararam para pensar nisso? Em que lugares na cidade vocês se sentem à vontade? Que lugares que vocês gostam de frequentar na cidade? São lugares públicos ou são lugares fechados? Se vocês se sentem mais seguros somente nos lugares fechados, não é complicado pensar nisso? É algo para a gente refletir, né? Então aqui tá a minha vista da minha janela. E deixa eu tentar desenhar mais umas pessoinhas. Então viram, né, que aqui eu desenhei uma pessoinha sentada, uma aqui meio deitada, outra circulando, outra aqui embaixo da árvore. Vocês já perceberam que às vezes onde tem lugares perto de na calçada, mais perto de alguma construção, que são lugares que a gente poderia sentar, às vezes eles são ocupados com objetos pontiagudos, justamente para espantar as pessoas. Poxa vida, né? Onde que está a questão da cidade acolhedora, desse ambiente em que as pessoas podem circular e que elas querem circular e estar nas ruas, né? Então aqui as pessoas estão sentadas nesses lugares que normalmente o que a gente vê nas grandes cidades é serem ocupados por objetos pontiagudos. Mas aqui não, porque é a vista que eu quero ver da minha janela hackeada. E agora, como é que eu vou tornar isso daqui uma janela pop-up? Bom, eu vou usar, o verde vai ser a minha persiana. Então, esse papel preto, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dobrar a vista da minha janela. Até tinha feito um teste aqui antes, né? Mas eu vou dobrar, porque eu quero que essa vista seja tridimensional. E aqui, que é o meu cartão pop-up da minha janela hackeada, eu dobrei no meio. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou grudar a minha vista da janela aqui dentro desse cartão. Vou grudar assim. Então, vou grudar com fita crepe mesmo, aqui. Então, onde está, vou tirar essa pontinha aqui que ficou. Vou colocar nos bastidores. Um dia eu vou mostrar pra vocês os bastidores, pra vocês verem como é que fica aqui a mesa, né? Então, ó, vou grudar. Não está dando certo aqui. Deixa eu fazer. Pronto. Vou grudar. Deixa eu só colocar a tesoura aqui para apoiar. Eita, tô atrapalhada hoje. Deixa eu colocar assim. Isso. Então, eu vou grudar o primeiro lado da minha vista, da minha janela hackeada aqui, no meu cartão pop-up. E esses cartões pop-ups, eles são legais de vocês criarem em outros projetos também. Então, se você quer criar um projeto para ilustrar de uma forma diferente o que você aprendeu em alguma área do conhecimento, né? Ou então, para você manifestar alguma ideia, você pode criar algum projeto explorando o pop-up, explorando ele ser tridimensional, né? Então, aqui é um lado que está grudado, o outro lado eu vou colocar a fita também, então vou usar de novo a tesoura aqui para apoiar. Vou colocar a fita aqui, acho que agora eu consigo fazer direto, ó. Então, grudei um lado, mas não, ele não vai ficar grudado na mesa, e sim no outro lado do meu papel. Então, o que eu vou fazer, ó, vou desgrudar da mesa, vou dobrar ele e vou dobrar o meu cartão aqui, passando bem a mão para colar. E a pontinha aqui que ficou sobrando, eu vou cortar. Então, ótimo. Aqui vai para os bastidores. E aqui esse outro vai também para os bastidores. Bom, já tem a primeira parte. Agora eu preciso fazer a persiana. A persiana que eu vou fazer verde, eu vou colocar aqui para tirar a medida. Então, eu quero que ela vá um pouquinho para fora. Então, deixa eu ver, mas não vá muito para fora. Então, acho que eu vou colocar assim. Então, eu dobro, porque daí já tem a medida do outro lado da persiana também. Então, olha só aqui, ó. Tirei, bastidores,
Então agora eu vou colocar também, eu já vou cortar a outra. Acho que eu não vou cortar não, eu vou rasgar, igual eu fiz nessa outra. Primeiro. Então, aqui estão as minhas duas persianas. Depois, mais tarde, lembrando que isso aqui é só o começo do projeto, dá para fazer outras decorações, né? Então, eu vou passar uma cola. Ah, eu não queria estragar e já mostrar para vocês, mas acho que eu vou... Deixa eu ver. Ó, vou ter que mostrar, né? Estão vendo que quando eu abro, olha só que legal. A minha janela, ó, ela fica para fora, minha vista da minha janela, ela fica para fora. Então, esse daqui, ó, é um primeiro princípio de pop-up, super simples. E aí é que eu vou colocar a persiana aqui, ó, né, que vai ser a persiana da minha janela. Então, eu vou passar uma cola em cada lado aqui dessa parte que tá sobrando. Então, aqui é da primeira persiana. Aí, então, grudei o primeiro de um lado. Depois, vou grudar do outro lado a minha segunda persiana. Aí agora, olha só que legal, né? A gente vendo o projeto sendo construído, a gente vê o que está faltando. Então, olha só. Aqui é fechada a minha janela hackeada. Então, eu vou escrever aqui mais tarde um convite para abrir a janela. E aqui eu já vi um negócio que eu não quero que fique pra fora, ó. Essa parte aqui eu não quero que fique pra fora, então já vou fazendo um acabamentinho. E, então, em primeiro lugar, um convite. Aqui na bordinha poderia fazer alguns detalhes diferentes. E aí a pessoa abre a janela. Ó, quando abre a janela, sai aqui a vista do que eu gostaria de ver. Então, o que eu gostaria de ver são espaços públicos mais convidativos. E aqui tá a cortina. Só que quando eu abri assim, não achei que ficou com cara de cortina. Tentei cortina. Cortina não, persiana. Então, não achei que ficou com cara de persiana. Então, uma coisa que eu preciso fazer para continuar desenvolvendo meu projeto é fazer alguns detalhes aqui que tornem isso daqui mais parecido com uma persiana. E talvez colocar alguma interação, algum convite à reflexão para a pessoa que for abrir essa janela hackeada, entender melhor do que se trata esse projeto. Mas basicamente é isso. Então, a minha janela hackeada em formato de cartão pop-up, em que eu mostro uma possibilidade que são espaços públicos mais convidativos, com muros mais baixos, com espaço para as pessoas sentarem na rua e não enxergarem calçada e rua só como lugar de passagem, calçadões mais voltados para os pedestres. Mas isso é o que eu gostaria de ver da minha janela hackeada. E vocês? Como que ficou o projeto de vocês? Não esqueçam de tirar uma foto, se vocês quiserem e puderem, e compartilharem nas suas redes com a hashtag Bora Criar. Assim eu consigo também ver o que vocês criaram. Mas não fui só eu que hackeei a minha janela. O Andrei, que é estudante, também criou um projeto para representar sua janela hackeada. Vamos conferir? Olá, meu nome é Andrei e hoje eu vou falar sobre o tema: se sua janela fosse mágica e você tivesse o poder de criar coisas novas, o que gostaria de ver nela? E o que eu gostaria de ver nela seria a cura para as doenças, ou seja, a cura para o coronavírus e outras doenças que estamos enfrentando agora, o mundo melhor e a inovação, ou seja, sempre inovar mais com a tecnologia, ou seja, novas descobertas e muito mais, assim, sempre descobrir coisas novas, entendeu? Obrigado e tchau, tchau. Pensar em como gostaríamos que fosse o lugar onde moramos pode ser um primeiro passo para agirmos e tentarmos fazer alguma coisa para tornar isso realidade. Uma outra forma é também pensar em projetos que possam sensibilizar outras pessoas para questões que nós consideramos importantes. Por exemplo, para sensibilizar mais pessoas quanto às questões de desigualdades em uma mesma cidade, os fotógrafos Tuca Vieira e Johnny Miller registraram por meio de fotografias algumas paisagens urbanas. Uma foto de Paraisópolis tirada pelo Tuca, que é um fotógrafo brasileiro, ficou muito famosa por mostrar lado a lado duas realidades bastante diferentes dentro de São Paulo, em que de um lado é mostrado um estilo de vida farto de recursos e do outro é mostrada a escassez e a falta desses recursos para parte da população.
E o Johnny Miller, que é um fotógrafo sul-africano, tem um projeto chamado Unequal Scenes, que traduzindo significa cenas desiguais. Nesse projeto, ele também fotografa as desigualdades presentes em diferentes cidades, só que com a ajuda de um drone. Pensar no que gostaríamos que se tornasse realidade e sensibilizar outras pessoas é super importante. Só que também é necessário agir de alguma forma e participar das tomadas de decisões que nos afetam de uma forma consciente e responsável. Sobre agir, existem vários projetos e iniciativas de coletivos de pessoas que fazem isso por todo o país. Com certeza deve ter um pertinho de vocês se procurarem direito. E se não tiver, que tal vocês criarem um? Tudo começa com um problema a ser resolvido. Quanto à participação das tomadas de decisões, um primeiro passo que é possível dar é se envolver mais com o Grêmio Estudantil da sua escola ou do seu colégio. Os grêmios estudantis, eles têm justamente o objetivo de representar os interesses dos estudantes. E eles representam esses interesses em 5 eixos: comunicação, cultura, esporte, entretenimento e cidadania. Vocês não precisam necessariamente fazer parte de uma chapa de um grêmio estudantil, mas se envolver com os trabalhos realizados por ela já é meio caminho andado para exercitarem seu protagonismo. E sobre isso nós chamamos o Paulo para conversar com a gente. O Paulo hoje é estudante de publicidade, mas durante todo o ensino médio ele participou do grêmio estudantil do seu colégio. Paulo, muito obrigada por aceitar participar dessa entrevista. Eu acho que ela vai ser bastante inspiradora para os estudantes que estão nos assistindo. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta, que é: por que você quis participar do Grêmio Estudantil do seu colégio? Bom, então foi uma coisa que veio de repente, né? A tarefa veio para mim jogada, assim, mas eu agarrei, né? Com toda a minha vontade. E daí lá começou a crescer uma vontade de querer mudar as coisas, mudar o ambiente, criar um diálogo ali entre os professores, entre a direção, né, do colégio. E quantos anos você tinha quando você participou do Grêmio? Então eu participei várias vezes. Eu finalizei ano passado, né, no ensino médio, então eu estava desde o primeiro ano do ensino médio, do primeiro ao terceiro, né. Então passei esses 3 anos da minha vida me dedicando ao movimento estudantil dentro da escola, né. Que bacana. E me diga uma coisa, assim, de todas essas suas participações, né, que você ficou o ensino médio inteiro participando do Grêmio, que transformações que você conseguiu levar para o seu colégio? A gente conseguiu transformar, deixar o ambiente mais politicalizado, o ambiente mais cultural, um ambiente mais aconchegante, né, onde os estudantes poderiam se sentir melhor, né, se sentir confortável, até mesmo dentro da biblioteca. A gente criou um ambiente legal ali para eles lerem os seus livros ou passarem um tempo, né. E como é que vocês faziam para implementar essas mudanças? Vocês faziam entrevistas com os estudantes? Como é que vocês faziam para levantar os interesses, enfim? A gente via pelos nossos próprios interesses, né? O que a gente poderia mudar, já que a gente era em 13, 14 estudantes, né, ali. Então a gente via ali onde que a gente poderia mudar, o que a gente poderia fazer e várias coisas, né? Que outras pessoas vinham cobrar a gente, ou até a própria mesma direção vinha dar sugestões pra gente. Nossa, que bacana. E eu tô aqui com as minhas perguntas anotadas. E como que você acha que os estudantes que estão nos assistindo, eles podem fazer para participar mais das decisões que acontecem tanto dentro como fora da escola, né? Então, assim, vamos pensar primeiro no ambiente escolar, como que eles podem participar mais dessas tomadas de decisão? Porque participar de uma chapa de um grêmio estudantil é uma saída, né? Mas será que eles só conseguem participar dessas tomadas de decisão estando dentro do grêmio estudantil? Sim e não. Quando você está dentro do grêmio estudantil, você está tomando as decisões, né, participando. E quando não há grêmio estudantil na escola, tem o corpo docente, né, que é o conselho escolar, onde o estudante também pode estar fazendo parte, né, como representante dos estudantes, já que não há grêmio, né. Qual a importância que você vê dos estudantes participarem mais dessas tomadas de decisões? Na escola, no colégio, por exemplo? É muito importante. É muito importante porque
você desenvolve seu pensamento crítico, você desenvolve o local, né, do seu pensamento e diversas outras coisas, né, como construir a sua própria escola, o seu próprio bairro. Legal, isso é bem importante, né? Você se tomar para si também a responsabilidade de construir as mudanças que você quer ver acontecendo, né? E, Paulo, uma das atividades... na verdade não, antes disso eu quero te perguntar uma outra coisa. O que você leva? Hoje você é estudante, você está no primeiro período de publicidade e propaganda, né? O que você leva de aprendizagem, na sua mochila de aprendizagens, dessa experiência no Grêmio Estudantil? Que jovem pode falar sobre política, que jovem pode fazer política, o jovem pode mudar a sociedade, o jovem pode mudar tudo. E me diga uma coisa, Paulo, a gente fez uma atividade hoje em que a proposta era hackear a janela. Então, se você pudesse hackear o que você vê lá fora, né, o que você vê através da sua janela, se a sua janela fosse mágica e pudesse também construir coisas, o que você gostaria de ver através da sua janela? Eu acho que, olhando aqui para cá, já um ambiente mais verde, um ambiente com mais árvores, um ambiente mais colorido, desde que seja um prédio colorido, com uma árvore, já que a publicidade já me faz, a área da criação da publicidade já me faz pensar assim, com uma criação mais verde, mais colorida. Ai, que legal, um ambiente mais acolhedor, né? Um ambiente isso mesmo. Que dê mais vontade de transitar, né? Isso. Legal, Paulo. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Eu espero que ela inspire outros estudantes a se engajarem nas tomadas de decisões nos ambientes que eles frequentam. Então, desde dentro de casa até na escola, quem sabe dos centros comunitários que eles fazem parte, né? Você pode, igual você falou, né? Eles podem ter a sua opinião, eles podem se engajar e podem se reunir para levantar quais são seus interesses e o que é possível fazer para conseguir chegar até lá, né? Além de se envolverem com iniciativas da sua escola ou do seu colégio, vocês também podem se reunir, mesmo que virtualmente, com outras pessoas e pensarem em problemas não necessariamente vinculados ao contexto escolar. Pensem nos problemas que afetam vocês e como vocês poderiam, de alguma forma, tentar solucioná-los. Será que esse problema poderia ser resolvido criando uma campanha para sensibilizar outras pessoas? Ou ainda criando um protótipo que evite o desperdício de algum recurso? Ou quem sabe criando um sistema de distribuição de itens necessários à saúde e ao bem-estar? Fica aí uma ideia para vocês desbravarem os problemas encontrados perto de vocês e pensarem em possíveis soluções com a ajuda de outras pessoas. Se vocês não souberem por onde começar, vale dar uma espiada em um projeto super bacana chamado Criativos da Escola. Esse projeto encoraja crianças e jovens a transformarem suas realidades, reconhecendo-os como protagonistas das suas próprias histórias de mudança. E o protagonismo, a empatia, a criatividade e o trabalho em equipe são os pilares centrais desse projeto, que busca envolver e estimular educadores e educandos de diferentes áreas no engajamento e atuação em suas comunidades. Olhem só que legais algumas iniciativas que tiveram destaque nesse projeto. Nesse projeto, chamado Braille Básico, estudantes do Rio Grande do Sul viraram professores de Braille para promover a inclusão escolar. Nesse outro projeto, chamado Escola Pra Quê?, estudantes de São Luís do Maranhão mostraram a importância da escola como espaço de transformação social. Nesse outro, chamado Ecofossa, os estudantes de Beberibe, no Ceará, criaram uma maneira de levar água potável com baixo custo a quem precisa. E nesse outro, chamado Greenpeace Brasil, os estudantes de Lins, São Paulo, criaram um projeto para minimizar o desperdício de alimentos e ajudar a diminuir o impacto ambiental em sua comunidade. E olhem só quanta coisa legal a gente criou e aprendeu nesses 40 e poucos minutos. Nós imaginamos como seria a cidade que gostaríamos de ter e hackeamos a nossa janela. Nós também conhecemos iniciativas que procuram sensibilizar outras pessoas para os diferentes problemas encontrados nas cidades. Nós conversamos com estudantes sobre o Grêmio Estudantil e ainda conhecemos um projeto super bacana que incentiva estudantes a transformarem suas realidades.
No nosso próximo encontro, nós vamos pensar enquanto terráqueos habitando uma única casa, o planeta Terra. Que vocês imaginem, criem e compartilhem muito até lá. Até a próxima!